Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje não poderia ser outro tema, o tema mais comentado por todos, a qualidade do ar que nós respiramos no estado do Amazonas. Eu converso aqui com o meu pacotinho de Bombril, que tem 1001 utilidades, Fábio Augusto, professor e historiador. Fábio, a pergunta que não quer calar. Existiu na história outro momento tão quente e cheio de fumaça como o que nós estamos vivendo no momento? Bom, boa noite, amiga. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? E realmente, meio uma utilidade, né? De cemitério falando de clima, coisa... Mas a verdade é que é o seguinte, Fábio Augusto, quando eu vou falar com outra pessoa a respeito do tema, a gente já conversou a respeito do tema e aí... Isso mesmo. Chamar os outros pra quê, né? Pois bem, olha só, amiga. No momento, o que deu para perceber fazendo estudos nas fontes de época, o Amazonas, especificamente Manaus, está enfrentando essa situação pela primeira vez. É algo nunca antes visto, infelizmente. É o que eu tenho sentido, assim. Manaus quente sempre foi, tá? A gente sempre escutou falar que Manaus era quente. Nós temos aí, a gente vai colocar na tela, né? Relatos, Fábio pode ler de que Manaus era quente. Mas eu nunca na minha vida vi, nem ouvi falar de rio secar, dessa fumaça que está deixando todos nós sufocados. Eu acho que é realmente uma coisa inédita, né? Sim, totalmente. Como a Trícia bem falou, né? Manaus sempre foi quente. É uma cidade que está na linha do Equador, uma cidade de clima tropical. E isso, os viajantes que visitaram a cidade em vários momentos no século XIX, eles vão reconhecer isso. Tem dois em específico, que são Martins e Spitz, eles vieram aqui em 1819, eles vão colocar isso no relato. Manaus era uma cidade tropical, tinha um clima quente, mas não chegava a ser um clima quente do ponto que está hoje, desagradável, sabe? Era mais um reconhecimento das condições e da localização geográfica da cidade, enquanto hoje esse reconhecimento da situação climática que Manaus se encontra puramente por ação do homem. O que hoje nos incomoda tanto não é só o calor, é a qualidade do ar que nós estamos respirando. E relatos sobre essa qualidade do ar complicada nós não temos, né, Fábio? Não. Inclusive, existiu entre o século XIX e eu digo que até a década de 60, por parte do poder público, uma série de medidas que visavam amenizar essa situação climática da cidade. Veja bem, nós tínhamos investimento na arborização, essa vai ser uma questão bastante frequente em diferentes administrações, até mesmo no período de crise aqui da cidade, essa pauta ela nunca vai ser abandonada. Nós temos registros fotográficos das ruas centrais, Henrique Martins, Avenida Eduardo Ribeiro, Avenida 7 de Setembro, densamente arborizadas. É um cenário que não existe hoje. Sem contar também, nós tínhamos locais que funcionavam como amenizadores do nosso clima. Quem não lembra de lugares clássicos, como os balneários da Ponte da Bolívia, o balneário do Parque 10 de Novembro e o Igarapé do Tarumã. Todos esses recantos de lazer amenizavam a situação climática da cidade. Infelizmente, a partir das décadas de 80 e 90, por conta de todo aquele crescimento desordenado que a Zona Franca trouxe, que infelizmente a Zona Franca foi o nosso recomeço, mas ao mesmo tempo também pode-se dizer que foi a nossa ruína, porque foi um modelo que não teve um planejamento, né, por trás, infelizmente. Tudo isso vai contribuir para o que a gente está vivendo hoje. Na verdade, a Zona Franca de Manaus, por um lado, ela nos deu uma sobrevida absurda. Mas como não houve um planejamento, a cidade não se planejou para que isso acontecesse, né? Houve um crescimento completamente desordenado e um crescimento que deixou
né, sequelas ambientais muito graves, né? Sim, sequelas assim gravíssimas. Eu gosto de utilizar como uma das minhas fontes os memorialistas. Tem um que ele deixou uma série de relatos, que é o professor Agnello Bittencourt. Ele tem um trabalho memorialístico que é o livro Fundação de Manaus, Pródromos e Sequências. Ele publicou esse livro em 1969. Ele vai dizer o seguinte, que na época dele, a temperatura de Manaus era 2,5 graus mais baixa do que no tempo em que ele escreveu. Ou seja, de 69, logo 2 anos após a Zona Franca, a gente vai começar a ter o quê? Um aumento exponencial da temperatura, já refletindo essa falta de planejamento. Porque toda essa política de arborização, de amenização do clima, infelizmente vai ser deixada de lado. Então vamos lá, a gente está falando que nos anos 60, né, a gente já consegue ver um aquecimento de 2,5 graus. Isso. Dos anos 60 para cá, vamos imaginar que a gente tenha crescido bastante aí, né? Isso faz uma diferença muito grande no corpo, na saúde, né? Gente, desculpa a tosse, mas é impossível. Manaus tá uma fumaça só, né? E é impossível a gente não tossir, né? Aliás, Fábio Augusto, eu acho que seria recomendável a gente voltar às máscaras, né? Sim, com certeza. Infelizmente, gente, Manaus tá pela primeira vez com um ar irrespirável, né? As autoridades estão correndo atrás de resolver os focos de incêndio, que são muitos, e eu que realmente sempre falava tanto a respeito dos nossos rios e das nossas belezas e da qualidade da nossa água, eu tenho que realmente, nesse momento, jogar a toalha e assumir. Realmente, hoje, ao contrário de muitos momentos e que fizeram um barabadá grande a nível nacional, só para ter espaço em mídia, só para, enfim. Hoje, realmente, Manaus está em chamas. O Amazonas está em chamas e as autoridades estão precisando de ajuda. Gente, olhem para cá, olhem por nós. Vou pedir um minutinho comercial e a gente volta já. O Amazonas está enfrentando uma severa estiagem. Com o clima quente e fumaças, aumentam os casos de doenças respiratórias. Fique atento aos sinais do seu corpo e às orientações médicas. Beba água com frequência, use máscara e evite atividades físicas em ambientes externos. Para sintomas leves, procure a UBS mais próxima. Em casos graves, procure imediatamente os prontos-socorros ou serviços de pronto atendimento. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde e odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro.
voltando aqui, com o meu querido professor Fábio Augusto, historiador, falando a respeito do calor e da fumaça em Manaus. Fábio, abre a tua caixinha de recordações e encontra alguma referência ao que a gente está vivendo agora? A gente encontra. Então vamos lá. Não com tanta intensidade, Sim. né? Mas a gente encontra registros, principalmente nos jornais, de como isso aqui era um calor abrasador. Bom, calor é diferente de sufoco, né? Com certeza, essa vai ser a diferença, como a gente tinha dito no início. No início do século XX, a questão era puramente a localização geográfica do clima tropical. Hoje, infelizmente, a gente enfrenta a fumaça e, gente, é um absurdo você se sentir sufocado dentro da sua casa. Fábio, você imagina qual a causa dessa fumaça que tomou conta do nosso estado? Bom, Você acha que é só o calor, o clima seco? Ou que pode haver também a mão do homem por trás? com certeza. A mão do homem, inclusive, vai ser o principal fator que vai acarretar, que vai transformar o clima para ele se encontrar na situação em que ele está. Quais são as linhas que os institutos de meio ambiente estão na frente? Primeiro, ação humana. O que está acontecendo? Nós estamos tendo a prática de queimada de áreas verdes para liberação de espaço para construção de novas residências. Bom, gente, então vamos lá. A gente tem duas teorias para o que está acontecendo. A primeira é que sempre foi um costume do caboclo amazonense queimar o terreno para a época de plantação, que é o costume da coivara. Só que isso nunca nos fez viver uma situação de queimada a ponto do ar, da qualidade do ar ficar irrespirável, né? Existia, sim, essa prática, esse costume, mas hoje, para se ter uma ideia, as autoridades não estão dando conta, né, de combater esse incêndio. E a outra teoria que vem é de que, com tantas leis ambientais e regras que nos fazem viver esse isolamento absurdo, porque meus espectadores de fora de Manaus não tem estradas. Ninguém consegue sair daqui. Vocês entendem que a logística de Manaus é tão complicada como foi na Covid, o desabastecimento e agora também, é que as nossas estradas são unicamente os rios. No momento que a gente pode visualizar por satélite que os rios estão vazios, e olha, gente, nós não estamos falando em um riozinho qualquer, nós estamos falando no rio Amazonas, tá? Os rios estão secos e a gente enxerga puramente barro. A gente está falando de uma situação nunca antes vivida. E é tão sério, é tão complicado como o Brasil, o resto do Brasil nos trata, né? Como se nós fôssemos A verdade, Fábio, é que a gente nunca foi exatamente Brasil, né? A gente era outro reino, a gente era Grão-Pará, Maranhão. O Brasil, na verdade, nunca quis saber muito da gente, a não ser para colocar regras, né, ambientais que tornam a nossa vida muito difícil. Gente, nós não temos estrada ligando o Amazonas ao resto do Brasil. Para se sair daqui, só se sai de avião, em alguns casos de barcos, viagens muito longas e que no momento não estão sendo possíveis de fazer, dado o baixo volume de água e a quantidade de barcos encalhados, né? Sim. Nesses barrancos, bancos que a gente tem. Mas, Fábio, os incêndios criminosos ocorrem por quê? O homem precisa expandir, né? Não passando pano para eles, mas é necessário que haja uma expansão da cidade, mas os órgãos ambientais não permitem que isso ocorra, né? Sim. Os órgãos federais. E aí existe essa outra teoria que não só é a prática
do caboclo, da agricultura, através da queimada para limpar o terreno, mas que também estejam havendo alguns incêndios provocados para aquela área que não seria liberada, né, para a construção. A partir do momento que fica todo queimado, não tem vegetação nativa, não tem nada que impeça. Sim, com certeza, até porque se a gente for levar em conta, levantar os dados, a gente está falando de uma cidade que tem um déficit habitacional gigantesco. Estima-se que o déficit habitacional aqui em Manaus seja de mais de 100 mil habitações. Ou seja, por conta de toda essa questão burocrática, dessa liberação de órgãos, acaba que para ocorrer essa liberação de espaço, por vias não legais, nós vamos ter a queimada dessas áreas de proteção. Só para a gente ter uma ideia, um dos incêndios urbanos mais recentes que nós tivemos foi no bairro Dom Pedro, próximo da Bola das Letras, né? E é uma constante, infelizmente vai acontecer por conta desse problema histórico do déficit habitacional aqui em Manaus. A gente não pode, na verdade, dizer se são as práticas, né, do nosso caboclo de queimar o mato, ou se são incêndios provocados, mas a gente pode dizer que qualquer que seja a teoria, está impossível da gente viver da maneira que está. Pelo amor de Deus, órgãos ambientais a nível federal, lembrem que o norte ainda é Brasil, a gente ainda tem que obedecer às leis de vocês. Só que vocês colocam leis que impossibilitam da gente viver, né? Imaginem vocês se vocês não pudessem sair, vivessem com a qualidade do ar que a gente vive aqui, né? Com o calor que a gente vive aqui, com a tarifa de energia elétrica que é 1 milhão de vezes mais alta do que a de vocês e precisando de vaga de avião para sair daqui, né? As pessoas, novamente, como aconteceu na pandemia, as tarifas de avião estão cada vez mais elevadas e impossível encontrar vaga para logo. Então as pessoas doentes fazem o quê? Né? Eu vou pedir um intervalo comercial e a gente volta com o Fábio Augusto falando sobre a questão ambiental. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem pra Aurecosta, porque quem tá com a Aurecosta, está sempre seguro. O Amazonas está enfrentando uma severa estiagem. Com o clima quente e fumaças, aumentam os casos de doenças respiratórias. Fique atento aos sinais do seu corpo e às orientações médicas. Beba água com frequência, use máscara e evite atividades físicas em ambientes externos. Para sintomas leves, procure a UBS mais próxima. Em casos graves, procure imediatamente os prontos-socorros ou serviços de pronto atendimento. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Voltando aqui nesse bate-papo desanimado com o Fábio Augusto,
a gente deixou uma pergunta no ar, né? A respeito daquele texto que falava do nosso calor, né? Fábio, tá com ele em mãos? Vamos lá. Isso aqui é um texto que eu encontrei durante minhas pesquisas, é porque eu fiz em 2021 um texto sobre como era o clima na cidade antigamente, só que eu não imaginava em 2021 que nós íamos nos encontrar na situação atual. O texto ele é de 16 de setembro de 1900, ele retrata muito bem como era o clima em Manaus no início do século XX. Calor medonho, Manaus queima, Manaus abrasa. Parece que a nossa bela cidade quer transformar-se em um grande forno para assar-nos vivos, ou que a terra vai abrir-se debaixo dos nossos pés em um pavoroso vulcão. Não conheço nada que enerve, que estiole e que embruteça tanto como o calor em demasia. Apodera-se da gente um desânimo tal, sobrevém uma prostração de tal sorte que o mais suave trabalho converte-se em penosíssima tarefa. Estou convencido de que o Pai Eterno não sabe como nós estamos aqui definhando, não conhece o mal que nos faz, mandando o sol espargir seus raios de ouro muito mais próximo das nossas cabeças do que das dos outros mortais. Se soubesse, com certeza seria mais elementar, dando ordens em contrário ao astro-rei, e o prenderia até 3 vezes na semana lá por cima, enviando-nos no seu lugar o vento e a chuva para nos refrescarem um pouco. Gente, nenhuma referência à fumaça, apenas a calor. Gente, se em 1900 o calor já era insuportável, vocês tentem imaginar em 2023, com aquilo que a gente falou da elevação da temperatura, até 1960 e depois da Zona Franca, mais elevação de temperatura, somado a crescimento absurdo da cidade, né, em áreas que não são arborizadas. E a essa fumaça, Fábio, pela primeira vez, sim, sinceramente, sabe aquela música da Cássia Eller? Quando o segundo sol chegar. Nossa, não. Nossa, já chegaram ao segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto, e ainda veio uma fogueira junto. Isso está realmente insuportável. Fábio Augusto, a outra coisa que eu também não aceito, né, que me causa muita tristeza, além de nos ditarem regras do governo federal, né, desconhecendo totalmente o modo de vida, como a qualidade de vida que a gente tem aqui, nos deixando nesse isolamento, nessa vida difícil, é a questão, né, de nos rotularem como preguiçosos. E aí nesse texto demonstra exatamente que nós não somos preguiçosos, o efeito que o calor provoca na energia, né, de Sim. quem aqui vive. Fala um pouquinho sobre isso, Sim, Fábio. isso é até interessante porque os viajantes que passaram por aqui, por muito tempo eles utilizaram essa justificativa, de que nos trópicos não tem como você manter um ritmo de trabalho como em outras regiões de clima mais ameno. O clima, infelizmente, ele vai agir sobre o homem, vai fazer com que o trabalho mais leve se torne, assim, uma tarefa hercúlea, o que não acontece em outros tipos de região. E sabem o que isso também influencia? No nosso vestuário. Desde aquela época até os dias de hoje, essa ação climática aqui nos trópicos, ela influenciou muito o guarda-roupa do amazonense. Atualmente, o amazonense, se pudesse escolher, o guarda-roupa dele seria vazio, né? Porque vestir até você imaginar assim, nossa, eu vou ter que gastar água que eu já não tenho, né, para lavar, e depois energia caríssima para passar uma roupa, porque eu vou ficar pingando no momento que eu colocar aquela roupa, né? Então, assim, o guarda-roupa do amazonense, o amazonense ainda é um bravo de andar vestido, né? Sim. Ai, Fábio Augusto, temos alguma ideia para solucionar isso? Olha, eu gosto de ser pessimista, sabe? Não, eu não gosto Eu de ser gosto. pessimista, mas Porque a infelizmente... gente já se prepara, infelizmente, para os cenários mais aterradores, a gente acaba não se iludindo.
Olha o que eu estava observando, e até a gente tinha comentado mais cedo. A gente está no momento que a gente está passando pela estiagem. Só que por conta da mudança climática, não tem nenhuma garantia de que nós teremos chuva nos próximos meses. Então, gente, o que nos deixou com essa cara triste, apesar de eu e Fábio sermos costumeiramente pessoas muito animadas, é claro que nós estamos com sinusite, tosse, rinite, enfim, mas é que se a gente observar que o clima global está completamente alterado, que não houve inverno no sudeste e sul do Brasil esse ano, quem é que nos garante que teremos um período chuvoso e que o nível dos nossos rios e a qualidade do nosso ar voltem à normalidade? Com essa constatação pavorosa aqui, a gente infelizmente vai ter que pedir a opinião de vocês que nos assistem, que tenham um conhecimento maior sobre clima, dê pra gente alguma notícia boa que nos console. Se vocês, por favor, conhecerem algum índio especialista em dança da chuva, mande para nós aqui, que nós estamos, mas só aqueles gabaritados mesmo, né, que consigam fazer chover aqui. Mandem para nós, porque a coisa tá séria. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Agradecendo a audiência, pedindo que vocês nos sigam no YouTube, Programa Tricetados, nas nossas redes sociais, @historiainteligente_, @Tricetados. Muito obrigada e até a próxima semana.